Então, pessoal, hoje eu trouxe aqui uma matéria da BBC News, escrita por essa senhora Verônica Smink, falando a respeito da tragédia argentina, dando um pouco mais de detalhes e analisando assim uma questão do dia a dia do argentino. Como é viver num país que conta com uma inflação de mais de 70% ao ano. Muito triste a história, vamos dar uma olhada aqui nessa reportagem. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, vou deixar na descrição do vídeo também. Vamos dar uma olhada nessa reportagem aqui. Foi publicada ontem, estou gravando isso aqui na segunda-feira, dia 12. Foi publicada dia 11 de setembro de 2022. Vale muito a pena ler essa notícia toda aqui, tá? Ela é muito grande, ela é muito extensa. Não vou falar dela como um todo, vou fazer apenas algumas pontuações aqui, mas vale a pena você ler por completo essa matéria aqui, porque ela é muito impactante. E essa senhora Verônica começa falando aqui uma coisa assim bem particular mesmo, uma coisa do dia a dia, que ela gostava de ir no supermercado logo pela manhã, ele abria às 8 da manhã, ela ia logo cedo fazer as compras. E de uns tempos para cá o supermercado tem permanecido fechado por mais tempo, demora mais a abrir, abre mais tarde. E ela questionou um funcionário um dia, porque ela queria ir mais cedo fazer as compras, agora ela tinha que ir mais tarde, e o funcionário explicou para ela que agora eles gastavam muito tempo na parte da manhã etiquetando os preços novamente dos produtos, para fazer jus à inflação crescente no país. Então, diariamente eles precisam corrigir os preços dos produtos, mais ou menos o que acontecia aqui no Brasil no final dos anos 80, começo dos anos 90, na época da hiperinflação. Isso aí nos acende o primeiro alerta a respeito desse fenômeno. De fato, essa inflação da Argentina já é uma das mais altas do mundo. Está na faixa atualmente de 70% o acumulado de 12 meses, mas já há uma expectativa de que essa inflação supere os 90% até o final do ano, com muitas pessoas prevendo que ela vai passar de 100% até o final do ano. Ou seja, o que em dezembro do final do ano passado custava, aí, sei lá, 50 pesos, dezembro deste ano vai custar 100 pesos, né? Sendo que alguns produtos naturalmente sobem muito mais do que a média. Então é uma situação muito triste, uma coisa assim, uma calamidade pública realmente. E olhe como a inflação galopante corrói a economia do país, destrói recursos, até em coisas simples assim. Quanto tempo, quantos recursos não estão sendo desperdiçados remarcando o preço de produtos, fazendo cálculos econômicos, né? O preço é uma coisa muito importante para a economia depende de um sistema saudável de preços, e isso não existe num caso de inflação alta, de inflação galopante, no caso de hiperinflação, porque as pessoas simplesmente não têm mais a referência do preço, ele não é previsível mais. Então, a forma de se mensurar o preço dos produtos não é mais a tradicional, que é você pensar nos custos, pensar nas despesas envolvidas com a venda desse produto, com transporte, enfim, com impostos e mensurar suas margens de lucro para você chegar no preço final. Não, hoje o que é mais levado em conta aqui é a projeção que você faz da inflação. Quanto que você tem que receber hoje pelo produto que já está no seu estoque para que você tenha dinheiro para comprar o produto no final do mês, porque o preço já vai estar mais alto no seu fornecedor. Pensa que tragédia, como é que uma economia consegue se desenvolver dessa forma? Dificilmente ela vai sobreviver, que dirá crescer, que dirá se tornar mais pujante. Ela menciona aqui o fato de que há mais de 10 anos a inflação não fica abaixo de 25% ao ano. Olha que coisa terrível. Nós aqui no Brasil tivemos aí por conta da pandemia inflação acima de 10%, já foi uma coisa caótica. Tivemos isso lá nos anos terríveis da Dilma também, inflação aí quase 11% ao ano. Imagina, menor taxa da inflação da Argentina na última década, 25%. Ela que cita inclusive isso que eu falei, uma das consequências mais danosas de ter uma inflação tão alta é que não temos mais o que os economistas chamam de âncoras, ou seja, a referência dos preços. O preço para de significar alguma coisa, não está mais atrelado aos custos, às despesas, à margem de lucro, etc. Ele é simplesmente um número aí que você tem que especular a respeito dele. Ela diz aqui, os comerciantes reajustam valores de acordo com o custo que estimam que terão que pagar no final do mês para substituir aquele produto. E aí o mercado fica totalmente distorcido, os preços ficam distorcidos, né? Que uma amiga professora dessa autora que disse que comprou um par de sapatos infantis online e pagou 13 mil pesos, né? Algo que seria 90 dólares oficialmente, né? Que é um negócio bastante caro, quase 500 reais aí, acima de 450 reais no final das contas aqui.
Ela disse que pareceu caro para ela, só que depois ela foi no supermercado e gastou quase o mesmo só na compra da semana. Então, olha a distorção dos preços, como isso dificulta a economia até nas coisas mais básicas. E aí é o problema, principalmente para a questão dos serviços. Você não sabe o que é caro e o que é barato nessa história, porque você não tem referência, não tem comparação. Então você não sabe se você está pagando caro, se você está pagando barato, se o cara ali, como eles dizem aqui, a manicure ou então o encanador estão cobrando caro, porque não existe referência de preço mais. Aqui ela também cita o fato de que como o dólar está sendo cada vez mais utilizado, tanto para fazer transações como para reservar valor e como para mensurar valores também, né, para você fazer conta de quanto deve ser um produto ali com base no dólar, acaba se criando toda essa tendência de você ter que ficar olhando o preço do dólar o tempo todo. Volta aquilo que eu falei, quanto que se gasta de tempo e recursos por causa da inflação. Pessoas passam vários minutos do seu dia, sei lá, talvez horas no seu dia, olhando para o preço do dólar, vendo a cotação para fazer suas compras, para mensurar o valor dos produtos, enfim, um tempo valioso que é desperdiçado apenas para indexar o preço dos produtos a um ativo que realmente não flutue tanto quanto o peso argentino. A tragédia segue também em relação aos trabalhadores, especialmente mais pobres, né? Há um grande índice de ocupação na Argentina, ou seja, a maior parte da população tem emprego, só que os salários são extremamente baixos e eles vão caindo, porque a inflação de fato corrói o poder aquisitivo da população e impacta principalmente nas pessoas mais pobres, especialmente em quem não consegue se proteger da inflação, ainda mais quando ela é tão voraz, quando ela avança tanto assim de forma tão rápida. Então, como a autora cita aqui, existem famílias que mesmo tendo o homem e a mulher com empregos formais, eles não conseguem comprar a cesta básica, porque as coisas estão aumentando tanto de preço e os salários não acompanham que a coisa fica distorcida. E aí são pessoas que estão trabalhando, todos os dois, as cabeças da casa estão trabalhando, e mesmo assim eles não conseguem ter o básico. E eis aqui a tragédia do futuro da Argentina. Aqui ó, a informação traz dizendo que 51,4% dos argentinos com menos de 14 anos vivem na pobreza. Olha que coisa triste, mais da metade. Né? E ela se pergunta aqui, como poderá se reerguer um país em que 45% da população depende de auxílios estatais? Olha que coisa, como você torna a população do país dependente do Estado, e quando o Estado quebra, a população fica pobre junto também. Isso é uma coisa terrível, você atrelar o povo, você amarrar, algemar o povo ao Estado. Isso é uma coisa lastimável, uma coisa deprimente. Toda a esquerda que governou a Argentina nas últimas décadas deveria pagar caro por esse crime contra a humanidade que eles estão cometendo. E ela cita também aqui que além de mais da metade das crianças serem pobres na Argentina, 500 mil de crianças abandonou a escola após a pandemia, né? Aquelas medidas extremamente forçadas de pandemia que o governo Alberto Fernandes tomou, um crime contra as crianças do país, contra as crianças argentinas. Enfim, uma situação triste. De forma alguma eu fico feliz vendo a Argentina afundar na crise dessa forma, isso me deixa muito triste. São seres humanos, são irmãos nossos de humanidade passando por uma situação dessas por culpa do seu governo, por culpa de um governo de esquerda que destruiu sistematicamente a economia do país ao longo de décadas. Isso é um processo contínuo e que não tem previsão de ser resolvido. Esse é o grande problema. Não há nada no futuro próximo da Argentina que demonstre que essa situação vai melhorar. Pelo contrário, como eu falei, as previsões é que a coisa ainda piore mais. Então fica aí a minha compaixão para com os argentinos, sinto muito por eles estarem nessa situação, torço de verdade para que eles saiam logo disso, embora, sendo assim realista, eu acho que isso não vai acontecer tão cedo. E fica aí um exemplo, um recado para todos nós. É isso que se obtém quando se coloca um partido de esquerda no poder. Mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar, a economia vai ser destruída e a população vai cair na miséria. E aí é esse tipo de coisa, essa bagunça, essa catástrofe humanitária que vai demorar muito tempo para ser corrigida. Espero que isso aconteça, espero que os argentinos mudem a sua mentalidade em relação ao tipo de político que eles querem no poder, porque da forma como está, repetindo os mesmos erros, dificilmente a coisa vai mudar. Mas então, qual a sua opinião sobre isso? Deixe aí nos comentários, deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.